Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tive uma direção de Deus para dar um pequeno estudo sobre o ofício de diácono e de diaconisa. O ofício é bíblico, né? Mas Paulo vai ensinar, ele vai ensinar isso a Tito, mas também vai ensinar a Timóteo a respeito das qualificações e alguns detalhes que Deus pede com respeito a esse ofício tão importante biblicamente, que é o ofício de diácono e de diaconisa. Mas, na verdade, tudo começa em Atos. Eu estou com a minha Bíblia aqui, e se você depois quiser acompanhar, tudo começa em Atos 6, de 1 a 6. Olha, a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, ou seja, aumentou o número de pessoas na igreja, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos, né, no trabalho social. Então os 12 discípulos de Jesus, os 12 apóstolos de Jesus, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra, porque era o ofício deles ensinar a palavra, porque eles conheciam mais, tinham vivido com Jesus, andado com Jesus, visto os milagres, e servir as mesas, ou seja, fazer o trabalho de servir as mesas a comida, né? O alimento, naquele tempo lá. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, e aí há um detalhe aqui, de boa reputação, não é qualquer um. E tem mais uma qualificação aqui lá de Atos, cheios do Espírito e de, isso aqui é muito importante, sabedoria. Entenderam bem? Eu vou repetir essa palavra. Sabedoria. É isso que está na Bíblia. Você pode conferir lá em Atos. Aos quais encarregaremos desse serviço e quanto a nós, nos consagraremos à oração, que é o papel do pastor, é o papel do discípulo, é o papel de quem ensina, do mestre. Olha o que ele diz. Nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, para que tem diácono? É para folgar, né, o pastor, o dirigente, o apóstolo, o profeta, desse ofício, não que isso seja menosprezo, mas para que ele possa se dedicar mais à oração e ao ensino da palavra. É isso que está aqui na Bíblia, até o 6. Aí, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. Olha só, quem era Estevão? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante aos apóstolos e estes, orando, impuseram-lhe as mãos. Aí continua aqui, né? Crescia a palavra de Deus e se multiplicava o número de discípulos de Jesus e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, quando é que começa isso? Começa ali. Então, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito. E eu quero, aqui o detalhe que chama muita atenção é cheios de sabedoria. Muita gente esquece desse detalhe, né? Então, eles foram escolhidos para auxiliar os apóstolos naquele início da igreja primitiva, né? Então, queridos, esse termo, né, ele é bem do Novo Testamento. Em Atos 6:2, vamos ler lá, né? Convocaram os 12, os discípulos, a liderança daquela época, convocaram a comunidade e disseram, né, vamos escolher alguém que nos ajude aqui. Então, esse termo diaconia, que vem do grego diakonós, que é servir, por isso que eu costumo dizer que o maior exemplo de diaconia é o próprio Jesus, porque ele era servo do servo. Esse é o sentido de diaconia, servo do servo, a pessoa que serve ao servo. Presta atenção nisso, né? É escravo do servo. Se você for no grego original, é escravo do servo. Já pensou você ser escravo de quem já é escravo? Esse é o sentido, né? Esse termo aparece 37 vezes, né, na palavra, na visão verbal diaconel, que é servir, e 39 vezes de uma maneira geral no sentido de diácono, e também a diaconia vai aparecer também no Novo Testamento por volta de 34 vezes, né? Lá em Mateus, por exemplo, vai falar o servo de um rei, Mateus 12:13, depois ministros, está em Romanos 13:4, também são chamados de diáconos de Deus, né, que ajudam na obra de Deus.
Paulo e outros apóstolos também vai falar desses diáconos. São chamados de diáconos de Cristo no livro de Coríntios, Colossenses, Timóteo, né? São chamados também de ministro da circuncisão, né? Lá em Romanos 15:8, porque eles também se dedicam também a ministrar, a evangelizar, a falar da salvação de Jesus, né? Isso também está aqui, né? O sentido técnico dessa palavra cargo na igreja, lá na igreja primitiva, né? Que não tinha estrutura nem nada, aparece 2 vezes no Novo Testamento, em Filipenses e em Timóteo, né? Quando Paulo está ensinando Timóteo. Então, é muito importante. Mas hoje eu quero chamar a atenção sobre as qualificações do diácono. Essa é a parte importante. 1 Timóteo 3, então, está aqui na Bíblia. Tem também em Tito, mas vamos nos ater a Timóteo. 1 Timóteo é Paulo escrevendo a Timóteo, né, seu futuro pastor, ensinando para ele, para que quando Paulo fosse recolhido, Timóteo pudesse continuar ensinando, né, e aprendendo com ele quais eram, né, essas qualificações bíblicas para o diácono, tá? Então, no capítulo 3, é bem grande aqui, as qualificações dos bispos e dos diáconos. Algumas bíblias chamam de presbítero, outras chamam de bispo, outras chamam de diáconos, mas aqui cabe também as diaconisas. Então serve para homem e para mulher. Então vamos lá. Então veja bem, tem uma certa similaridade tanto para qualificação para diácono quanto também para presbítero, que é quem preside, que tem mais um chamado de governo de igreja, né? Mas 3 aqui são bem notáveis, né? Assim, vão repetir tanto para um quanto para outro, que não dado a vinho, ou seja, não beberrão, porque já imaginou um diácono vai numa festa da igreja e fica bebendo cerveja, cachaça, esse tipo de coisa, né? Como é que as pessoas vão observar isso, né? Então, a Bíblia diz que não é recomendável. Avarento, né? Aquele que tem a mãozinha de vaca, assim, né? Não tem a mão aberta para ajudar. Irrepreensível, também outro termo que aparece nas qualificações, tanto de um quanto de outro. E marido de uma só mulher, ou seja, não é um homem que fica aí, né, trocando de mulher todo dia, toda hora, tá? E hábil governante dos filhos e da sua casa. Isso aqui é o detalhe, tanto para quem governa, que é o presbítero, quanto para quem é diácono. Governe bem sua casa. Então, eu vou olhar para esse diácono e vou dizer assim, bom, como é que ele governa o filho e a esposa dele? Como é que ele é? Isso é uma qualificação bíblica. Isso serve para pastor também, tá? Serve para mim, né? Porque antes de ser pastor eu sou diácono e sou presbítero, tá certo? Então, isso serve para mim. Então, ó, um hábil, a palavra de Deus é muito fácil e franca aqui. Tem que ser hábil, governante de seus filhos e da sua casa. Então, aqui é um foco muito forte no caráter moral, né, do diácono. Diz que ele não pode ser neófito, ou seja, não pode ser uma pessoa que está começando na fé, né? Tem que ser maduro, e ele não pode ser uma pessoa reprovada, tá? Então vamos lá. Aqui é Paulo, a Bíblia vai identificar 9 qualificações para diácono e diaconisa. Então vamos lá. Primeira, versículo 8 vai dizer assim, tem que ser respeitáveis. Esse termo se refere a quê? O que é uma pessoa respeitável? Uma pessoa honrada, honorável, pessoa digna, uma pessoa estimada, uma pessoa nobre no falar, na forma de agir, né? E está diretamente relacionada à irrepreensibilidade, porque as pessoas vão estar olhando para essas pessoas, né? Então, é uma qualificação que também repete para presbítero, para pastor, tá? Então, diácono, essa qualificação é típica para todo mundo. De uma só palavra, também está no verso 8. Aqui quer dizer o quê? Aquele que tem a língua dobre, né? Dizem uma coisa a certas pessoas, mas depois dizem algo diferente a outras, ou dizem uma coisa, mas querem dizer outra, isso não é uma qualificação para diácono, tá? Então, tem que ser, a palavra de Deus diz o quê? Sim, sim, não, não. O que passar disso não vem de Deus, é do maligno mesmo. Então, o diácono precisa estar vigiando com relação a isso. Porque a Bíblia diz que não é para orar primeiro é vigiar e orar, né? E muita gente ora e esquece de vigiar. Então, a questão da língua, né?
é muito forte aqui, né? Não pode ser dupla face, né? Duas caras. Então, na frente de uma pessoa é de um jeito, por trás dela também tendo o pau, né? Isso aqui tá aqui na Bíblia, tá? Então você pega a tua Bíblia e lê aí. E não podem ser insinceros, né? O que é uma pessoa insincera? Na sua frente passa aquela ideia de sinceridade, mas por trás não está sendo leal e não está sendo sincero com as pessoas. Isso aqui é uma qualificação para esse cargo, né? Então, as suas palavras, para quem não é sincero, começam a não gerar confiança, não vai ter credibilidade. Você vai dizer, poxa, mas será que ele está falando sério ou não está? Será que agora ele está falando a verdade ou não está? Ou ele está omitindo alguma coisa? Então, é bem importante isso. Outra coisa, não pode ser inclinado a vinho, né? Ou seja, um homem é desqualificado para o ofício de diácono se for viciado em vinho ou outra bebida forte. Está na Bíblia. Lembrando a vocês que não foi eu que escrevi a Bíblia. A Bíblia foi escrita por inspiração do Espírito Santo. E Paulo vai repetir isso aqui não só nesse texto, como também no texto lá que ele orienta Tito. Então, tal pessoa, né, que bebe demais, fica sem domínio próprio, né, acaba gerando alguma indisciplina por causa do efeito da bebida. É isso que a Bíblia está recomendando aqui. Outra coisa que também está no verso 8 é não cobiçoso de sórdida ganância, ou seja, a pessoa que só ama dinheiro, só pensa em dinheiro, tudo é dinheiro, né? Não está qualificado para ser diácono, especialmente pessoas que de alguma maneira envolvem também com a administração de recursos, né? Seja da igreja, seja de uma ONG, seja de uma associação, seja de uma obra social. Também no verso 9, sólidos na fé e na vida. Isso aqui é outro ponto importante. Paulo indica que o diácono deve conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Tá? A expressão o mistério da fé que está na Bíblia é simplesmente um modo de Paulo falar do evangelho, né? Ele vai falar nisso no verso 16, deixa eu achar aqui no verso 16, evidentemente grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, estou lendo aqui, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então ele está falando desse mistério de Cristo aqui. Ele está exatamente falando, o diácono precisa ser muito parecido com Cristo e tem que ter as qualificações ou buscar se espelhar em Cristo. Paulo vai dizer isso em outro texto, vai dizer assim, ó, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o diácono precisa ser imitador de Cristo. Não precisa ser imitador de pastor, nem de ninguém, mas de Cristo você precisa ser, é obrigatório, está na Bíblia, tá? Outra coisa, né, quando essa afirmação aqui, que está em 1 Timóteo 3,16, depois você pode ir lá na Bíblia conferir, consequentemente, essa afirmação se refere à necessidade dos diáconos manterem-se firmes no verdadeiro evangelho e não oscilantes. Contudo, essa qualificação não envolve apenas as crenças de alguém, pois o diácono deve também manter essas crenças com a consciência limpa, é a doutrina, é a sã doutrina, que nesse final dos tempos nem todo mundo vai suportar, também está na Bíblia, né? Então, o diácono precisa ser consistente na doutrina, leal, verdadeiro a Jesus e ao líder que Deus estabeleceu para gerenciar ele, tá? Esse é um outro detalhe também. Muito bem, tem que ser irrepreensíveis, versículo 10. Paulo descreve que os diáconos devem ser primeiramente experimentados. Então, a gente primeiro presta atenção no obreiro, né? E se mostrarem irrepreensíveis, exerce o diaconato. Irrepreensível é um termo um pouco genérico, que se refere a caráter geral de uma pessoa. Embora Paulo não especifique que tipo de teste deve ser feito, não tem isso na Bíblia, no mínimo, deve-se examinar a vida pessoal dele, né? A reputação, as posições teológicas, né? Se ele está com a teologia dele bíblica, né? Mais do que isso, a congregação, né, o pastor, deve examinar, segundo a Bíblia, a maturidade moral, espiritual e doutrinária do diácono em potencial, tá? Então é muito importante, e também o histórico de prestação de serviço dele à igreja. A esposa dele, agora está falando para a esposa, mas aí é vice-versa, né? Para o marido é a esposa e para a diaconisa é o marido, ó. Esposa piedosa, tá no versículo 11. Então é discutível se o versículo 11 se refere só à esposa do diácono ou a uma diaconisa, serve para as duas coisas, né? No que interessa essa discussão é que esse versículo está falando das qualificações de uma diaconisa ou da esposa de um diácono, que normalmente lá atrás era uma diaconisa, ela ajudava ele também.
Então, de acordo com Paulo, as esposas devem ser respeitáveis, não maldizentes. Então, é da língua curta, que não fica falando malícias, que não são maldicentes, que não falem mal de pessoa, que não seja fuxiqueira, fofoqueira. É isso que está aqui, tá? E, olha só, temperantes, ou seja, não pode estourar por qualquer coisa. Por isso que a palavra é temperância, né? Não, eu não vou estourar por qualquer coisa, eu tenho que ter domínio próprio. É isso que está aqui, temperante. Olha aí na tua Bíblia, né? E fiéis em tudo. Aí é fiéis a Deus, fiéis ao seu líder, fiéis à sua igreja. É isso que Paulo está falando aqui, tá? Como o seu marido, a esposa deve ser respeitável e honorável também, tá? É isso que está na Bíblia. Em segundo lugar, ela não deve ser maldizente, ou seja, espalhadeira de fofoca, né? Que fica de casa em casa aí falando o que não deve, né? E o que deve e o que não deve. A esposa do diácono também tem que ser temperante e sóbria, já falei. Ela deve ser apta, né, então, a fazer bons julgamentos, não estar envolvida em coisas que possam embaraçar a obra de Deus, né? É isso que está dizendo, né? Ter cuidado. Por fim, vai dizer que ela deve ser fiel em todas as coisas, conforme Timóteo 5,10. Então, vamos ver o 5,10 aqui, o que diz, ó. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitando hospitalidade, lavado aos pés aos santos, socorridos a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Tá vendo aí como é que é? Não é fácil ser diaconisa e ser diácono não, tá? Tem um monte de coisinha que você tem que seguir aqui na Bíblia. E a gente sabe que, né, quem é crente, a Bíblia para nós é a única regra de fé e prática, tá? Então, esse é um requerimento, né, que faz parte dessa irrepreensibilidade. E aí vai lá no verso 12, marido de uma só mulher e vice-versa, né? Então, é a fidelidade do esposo com a esposa, a fidelidade da esposa com o esposo, né? E a Bíblia diz de que tem que haver esse comprometimento do diácono e diaconisa para com essa fidelidade, né? A forma como ele se relaciona, né, na intimidade deles, né? Seja emocionalmente ou fisicamente, a demonstração disso em público, né? Como ele está criando os filhos, né? E principalmente com temperança, com amor e tudo mais, conforme está na Bíblia. E aí vai dizer outra coisa, né? O que é requisito para diácono, para diaconisa, para presbítero, para pastor, para evangelista, para todo mundo, tá? Governe bem seus filhos e a própria casa, porque isso aqui é um sinal de Deus. Verso 12, está na Bíblia. Um diácono deve ser o líder espiritual da sua esposa e dos seus filhos. De modo geral, se uma qualificação moral é listada para presbítero, mas não para diácono, aquela qualificação ainda se aplica a este também. Então, o mesmo ocorre aqui para o diácono, né? Ele precisa ser um homem de uma só palavra, ou mulher de uma só palavra, né? E o que falar tem que assumir, tá no verso 8, né? Então, são qualificações importantíssimas, tá? E tem uma outra questão que é bastante importante, né? Que eu quero chamar a atenção, a questão da sabedoria. Porque o diácono vai lidar com um novo convertido, por exemplo, né? E já pensou se ele não tiver sabedoria para lidar com o novo convertido, para dar bom exemplo ao novo convertido? Imagina, eu vou dar um exemplo aqui, esdrúxulo, né? O diácono está cuidando de um novo convertido, ou de uma nova convertida, ou de uma família que ele levou para Cristo, aí convida eles para tomar cerveja. Para pensar, né? Se a Bíblia proíbe. Então, o que ele está fazendo? Ele não está usando de sabedoria, e ele está indo contra a palavra. Então é isso aqui, tem que estar muito forte, né, dentro da vida de um diácono, de uma diaconisa, exatamente por causa desse termo aí chamado sabedoria. Sabedoria é difícil, né? A gente às vezes quer ser sábio, mas não sabe, e a gente tem que pedir a Deus. A Bíblia diz, sabedoria você tem que me pedir ela, eu peço todo dia, mas olha, é sistemático, todo dia de manhã eu falo, Deus me dá sabedoria para lidar com as coisas, para seguir em frente, né? Então, a sabedoria é mais importante do que os cursos, né? Do que um curso superior ou coisa qualquer, porque uma pessoa sábia, às vezes ela não tem curso de nada, mas ela é sábia. A Bíblia, né, nos revela pessoas sábias. Então, sábia é muito importante, né? Então, veja bem, observem
que Paulo está ensinando o seu futuro pastor, porque ele está ensinando ele princípios de liderança. Você quer ser um bom líder? Então você precisa respeitar essas qualificações que estão aí, né? Mas tem um detalhe muito importante, mas muito importante mesmo. Está lá em Hebreus 13, né? Que vai falar em amor fraternal, e no final ele vai dizer assim, ó, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olha que coisa séria. O pastor precisa ser exemplo para as ovelhas. Então o diácono, né, ele tem que tentar, né, de alguma maneira imitar a Cristo, mas ficar de olho no pastor, né, se o pastor está falando a palavra de Deus, se o pastor está pregando autenticamente a Bíblia, né? E ele fala a fé das quais imitar. Pode imitar a fé desses pastores, se eles forem corretos, se eles atenderem os mesmos requisitos dos diáconos. Está aqui na Bíblia em Hebreus. E aí, né, tem um outro texto aqui que vai dizer que não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Fortaleça o seu coração na graça, né? E aí lá no verso 17, que muita gente às vezes esquece desse detalhe, né? E eu não estou falando aqui porque eu sou pastor, não. Estou falando que está na Bíblia. Você abre a tua Bíblia e vê aí, Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, tá? Porque velam por vossas almas. Então quem vai prestar conta a Deus das almas não é o diácono, nem a diaconisa, é o pastor. A responsabilidade é minha, no caso da Shekinah, né? Eu que ainda sou o pastor lá. Então, enquanto eu estiver exercendo esse ofício, quem vai prestar conta a Deus sou eu. Não é o diácono, não é a diaconisa, não é o presbítero, não é o evangelista, nem é a pastora, sou eu. Enquanto a liderança, né, que a gente chama de episcopo, enquanto o episcopo que Deus liberou estiver sobre a minha vida, eu que vou ter que fazer isso ali, ó. Então, o diácono e a diaconisa precisam estar atento a isso aqui, para ele não cair no opróbrio de Deus e nem cair na mão de Deus, e nem, como eu vi recentemente aí no nosso grupo, alguém dizer assim, eu só aceito o cajado de Deus. Que bom que você aceita só o cajado de Deus, porque você tem que louvar a Deus que você não cair no cajado dele, como eu já caí. Porque enquanto você tiver um pastor que estiver ainda te orientando, estiver exortando, estiver pregando a palavra, estiver te orientando, você dá glória a Deus, porque Deus te colocou você na vida daquele pastor para ele te orientar. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, obedecer os vossos pastores, sujeitai-vos a ele. Não é para você ser escravo de pastor, não. Você não vai deixar de ser de Deus porque você obedece ao seu pastor. Ele é a autoridade que Deus constituiu sobre a tua vida. E aí, tá aqui, ó, porque eles velam por vossas almas, e aí tem a consequência, ó, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Então eu preciso pastorear com alegria, não posso gemer. Se você ficar causando gemido ao seu pastor, você vai receber sim. Aí, como colocaram lá no grupo, você vai receber o cajado de Deus. E eu recomendo a vocês para pensar muito bem nisso, porque o cajado de Deus dói muito, porque Deus sabe exatamente onde toca. Ele sabe onde vai fazer maior efeito na sua vida. Então, agradeça a Deus se você tiver um pastor sério, que seja marido de uma só mulher, que governe bem a sua casa, que seja irrepreensível, que seja honrado, que seja honesto, tá? Agradeça a Deus por você ter um pastor sobre a tua vida. Agradeça. E a Bíblia diz que você tem que sujeitar a ele mesmo. Está dizendo que é para você obedecer, tá? Fazendo que o seu pastor sinta alegria e não gemido por sua causa, porque isso não vos será útil. Está aqui na Bíblia. Abra a tua Bíblia em Hebreus 13 e veja o verso 17. Tem muita gente que esquece disso, né? Esquece que Deus estabelece pastores. Então, o caso da Shekinah, por enquanto sou eu. Enquanto eu for pastor, você precisa obedecer ao pastor, né? E deixar o pastor tomar conhecimento de todas as coisas, né? As pessoas, as ovelhas são do pastor e não do diácono, nem da diaconisa. O diácono não tem ovelha. A ovelha é responsabilidade do pastor. Então a ovelha tem liberdade de conversar com o pastor, de orar com o pastor, de fazer um gabinete com o pastor, de conversar com o pastor. Ela tem essa liberdade porque está aqui na palavra. É Deus que constitui
e pede para a gente ser obediente a pastores. Aqui não está escrito obedecer ao diácono e à diaconisa, não. Então, assim, a gente precisa ter bastante cuidado, porque senão a gente começa a ocupar o espaço que ainda não é nosso, a ocupar o espaço que Deus estabeleceu para outra pessoa. Aí eu sempre brinco na Shekinah que o meu papel na Shekinah é ensinar e provar e mostrar na Bíblia o que está escrito lá. Então esse é o meu papel. Então o meu papel hoje é orientar vocês, diáconos e diaconisas da igreja, sobre o que a Bíblia diz a respeito de vocês, né? E o que é que vocês têm que fazer. Por que eu posso fazer isso? Porque existe uma autoridade de Deus sobre a minha vida, tá? E enquanto vocês estiverem, né, ou qualquer outra ovelha que estiver dentro do aprisco chamado Shekinah, a autoridade está sobre a minha vida. O anel, o sacerdote, o cajado, né, está sobre a minha vida. Então isso é muito importante vocês entenderem isso. Agora, quem não está, né, aí não tem problema nenhum. Ele vai ter que se ver lá com o pastor dele, na igreja dele. Então, a Bíblia vai dizer aqui, ó, aperfeiçoe na boa obra, para fazer a vontade de Deus, para que você agrade a Jesus Cristo, para que a glória dele seja estabelecida na sua vida, tá? Então eu quero, na verdade, te abençoar, tá? Abençoar a tua vida, mostrar na palavra o que a palavra diz a respeito do meu papel, do papel do diácono, do papel da diaconisa, para que você repense tudo isso, né? Nós vamos ter em breve um encontro para falar sobre isso, e aí você vai repensando, mas não repense no que eu falei, não, vai na Bíblia, abre aqui, ó, abre a palavra de Deus e deixa Deus falar o teu coração, qual é o seu papel, né? Que Deus estabelece para a sua vida, o que a palavra de Deus fala da sua vida, né? Então, aqui, ó, se você pegar e quiser saber mais, leia Tito, vai ler Tito, que Paulo também vai ensinar lá na palavra que ele dirigiu ao seu futuro pastor Tito, também algo nesse sentido, para quem é encarregado da obra de Deus, né? Então, quem é encarregado da obra de Deus, está lá em Tito 1, né? Ele vai dizer, é necessário que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos cristãos, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Pegou aí? Eu sempre brinco lá, você pegou? Presta atenção, abre a tua Bíblia aí. Os filhos também não podem ser acusados de libertinagem ou de insubmissão. Porque quem tem filho nessa situação tem que ter a hombridade, a honradez de chegar e falar assim, eu não estou em condições de manter o diaconato ou manter a minha função, porque eu estou incorrendo em uma qualificação que Deus diz na palavra que é necessária. A gente tem que ter essa humildade de fazer isso. E aí, ó, continuando aqui no verso 7, assim, por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Ao contrário, precisa que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio. Domínio próprio. Presta bem atenção nisso aí, tá? Domínio próprio. Ai, pastor, onde é que tá isso? Tá na Bíblia? Abre a tua Bíblia aí, ó, Tito 1. Abre aí, né? Tá aqui, ó, Tito 1, né? Aqui, ó, Tito 1. Aquele aqui. Olha lá. Então, tá aqui, Tito 1. Deveres e qualificações dos ministros. Sabe? Porque logo depois que ele fala disso aqui, né? Tem que ser aqui, ó, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. E aí, logo depois que termina isso, sabe o que começa aqui? Os falsos mestres e as falsas doutrinas. Então, primeiro Paulo fala assim, olha, Tito, se não for assim, cuidado. É mais ou menos quando falam para mim assim, como é que eu vou saber quem é crente e quem não é? Olha o fruto. Qual fruto está produzindo? É o fruto. Você só conhece a árvore pelo fruto que ela produz, né? Nenhuma árvore boa vai dar fruto ruim, mas uma árvore ruim vai dar fruto ruim.
tá? Então, esse é o detalhe. Então, quero deixar esse ensinamento para vocês. Nós aprendemos aqui um pouco de Hebreus, aprendemos de Timóteo, a respeito de diaconia, e aprendemos agora de quem faz a obra de Deus, que também a diaconia faz parte disso, está aqui na primeira epístola de Paulo, né? Aliás, é a única que ele escreveu ao seu futuro pastor Tito, orientando a ele, inclusive dos falsos mestres, né? E dos vários tipos de crentes, né? Aqueles que enganam também e tudo mais. E eu quero deixar bem claro para vocês essa questão aí de autoridade, né? A autoridade pastoral, né? Ela é estabelecida por Deus. Então, tem que ter bastante cuidado com isso, porque você depois, né, pode receber o opróbrio do próprio Deus a respeito dessa questão. Quem trata com o pastor é Deus. Eu sofri para me aprender isso. Então, eu não quero que nenhum de vocês venha sofrer. Não é esse o meu objetivo. Então, qualquer pessoa, né, pode receber a bênção e deixar, né, que, conforme diz a própria palavra, que quem preside, quem governa, né, tá tudo na Bíblia, né? Tá lá em Atos 20, 1 Tessalonicenses 5:12, Filipenses 1:1, 1 Timóteo 3:1, Tito 1:7, tá tudo lá. Então, é muito importante que você deixe o pastor ser pastor e aprenda de que a autoridade é dada por Deus e que Deus é que chama, né? Se o seu pastor estiver fora da forma, aí sim, mas se enquanto ele estiver andando segundo a palavra de Deus, né, ele tem que ser respeitado e você tem que entender que a autoridade sacerdotal daquele aprisco está com ele. Hebreus 13:7 vai dizer assim, ó, lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, né? E aí, ó, diz aqui, né, em 1 Tessalonicenses, ó, referindo-se aos pastores, os estimemos em grande amor por causa da sua obra, porque eles estão fazendo a obra de Deus, não é a sua particular. Então, estima o seu pastor, estima para que não venha sobre você nenhum opróbrio, né? Cuidado com as palavras, né? Cuidado com o que você diz, cuidado com como você se refere aos seus pastores, exatamente para que o cajado de Deus não venha sobre você. Eu não desejo isso para ninguém. Ninguém. Porque eu repito, eu já sofri, já passei, já levei o cajado de Deus, não de homens. O cajado de homem é fácil. Agora, o cajado de Deus é complicado, porque ele sabe exatamente aonde pode nos atingir de maneira mais dolorida, tá? Então, né, 1 Pedro também vai falar disso, né, aos presbíteros que estão entre vós, aí presbíteros somos nós, né, que pastoreamos, admoesto eu, que sou também presbítero como eles, aí Pedro está falando, que ele era um presbítero, ele era um líder, né, de uma igreja, era apóstolo, né, a testemunha das aflições de Cristo, né, e participando da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, né, mas voluntariamente, que é o meu caso, faço isso voluntariamente, né, não tenho nenhum retorno disso, sob o ponto de vista financeiro, né, nem por torpe ganância, que também não é o meu caso, né, mas de ânimo pronto, tá, nem tendo domínio soberano de Deus, mas servindo como exemplo ao seu rebanho. É isso que eu tenho procurado ser como pastor, exemplo meu rebanho, vida reta, vida dedicada, homem de leitura da palavra, homem de conhecimento da palavra, homem de estudo da palavra, homem de oração, homem de propósito, né? Faz 2 anos e meio, vamos completar agora, que eu estou todos os dias em propósito com Deus, né? Então, o peso é muito grande, mas a grande vantagem que eu tenho é que tudo isso que está aqui eu estou fazendo voluntário, não sou peso para a igreja, de jeito nenhum, né? Não sou peso, né? Não fico lá pedindo dinheiro para ninguém, nem fazendo campanha de prosperidade, nada disso. Quem dá com alegria. O meu papel é apenas orientar. Esse é o meu papel. E esse vídeo de hoje é orientativo. Pode ter certeza disso que é orientativo. Eu estou te orientando, você diácono e diaconisa,
Você que vai chegar um dia a ser diácono ou diaconisa, eu estou te orientando para que a bênção de Deus seja sobre você. Para que aquilo que está aqui na Bíblia, ó, eu tirei tudo daqui, te dou todo o direito de você agora pegar a sua Bíblia e você conferir se eu tirei alguma coisa da minha cabeça ou se está aqui nesse livro. Porque o que governa a minha casa, governa a minha Bíblia, a minha vida, é essa palavra aqui, ó. Aquela aqui, ó. Tá? E aí, se você, como eu, gosta disso aqui, vá aqui. Aqui é a fonte. Agora, eu não sou mais espiritual do que ninguém. Não, eu careço da glória. Eu tenho necessidade de Deus. Eu não me considero melhor do que ninguém, mas eu vou buscar a minha fonte, a água da minha vida, o pão meu vem daqui da palavra. É isso aqui que governa a minha vida e é isso que eu tenho procurado ensinar vocês pelo exemplo e por ensinar nesse chamado de mestre. Amém? Então, espero que você tenha entendido para você se preparar para a nossa reunião, sabendo o seu papel. Qual é o seu papel de diácono, qual é o seu papel de diaconisa. Leia, medite, ore na palavra, né? Confirme na palavra de Deus, peça a Deus para te dar o discernimento desses textos aqui, para que você compreenda claramente qual é o seu papel. Amém? Espero que você seja ricamente abençoado com o estudo desses textos, com a meditação desses textos. Se precisar, jejue, pague preço, para que Deus fale ao teu coração, para que você seja um diácono, que é a primeira escada. Eu comecei como auxiliar de diácono, pulei para diácono, depois eu fui caminhando até chegar onde eu cheguei como pastor. Eu não pulei etapa, eu não saí, né, de membro para pastor, não. Eu fui passando etapa por etapa. Tive o privilégio de servir, de carregar cadeira, o privilégio de ajudar a levar cesta básica, subir morro também, evangelizar, participar de ministérios de libertação, tudo isso. Eu fiz tudo isso na escadinha para chegar onde eu estou hoje. A experiência para ter, né, essa caminhada com Deus. Não sou perfeito, claro que não, nunca disse isso, mas eu tenho procurado andar segundo o coração de Deus e andando sempre na direção de Deus. Amém? É isso que eu peço que você também tenha, esse vídeo direcionado para você que crê em Deus e quer que Deus estabeleça a vontade dele na sua vida, e se você crê que Deus é que te entregou esse cargo de diácono ou diaconisa. Amém? Que Deus abençoe e até a nossa reunião, que eu ainda não sei que dia que vai acontecer. Amém?